Salve, salve, dono Ano! Tudo bem com vocês? Galerinha, hoje a gente vai entrar em genética, aquela matéria esperada, né? A galera desde o começo do ano aí que tava falando que queria aprender genética no nono ano. E aí a gente, né, agora finalmente chegou nesse assunto, tá? Bom, é o ramo da biologia que estuda a transmissão das características hereditárias, né? Essas características que vão passando aí de geração para geração, tá? Atualmente sabe-se que as características dos indivíduos são, em grande parte, determinadas por genes localizados no material genético, né? O DNA das células, tanto de procarióticos como de eucarióticos, ok? E a molécula que determina exatamente aqui, né? A molécula de DNA, ou seja, aquela fita dupla, né, que nós estudamos lá nos ácidos nucleicos, onde nós temos aqui a ligação aqui entre as bases nitrogenadas, né? Ah, Cleusa, então quer dizer que o DNA ele determina, né, ele traz as nossas características, né? Exatamente. Por quê? Porque o DNA ele está exatamente localizado no nosso cromossomo, né? Os cromossomos que estão guardados no núcleo das células, eles apresentam um filamento de DNA, um segmento, né, desse DNA, e genes, unidades hereditárias, né, proteínas que trazem aí as características, né, presentes aí no nosso corpo, ok? Bom, algumas importâncias da genética, né? Linhagens de animais e de plantas mais produtivas, saborosas, mais ricas em vitaminas e mais pobres em material tóxico, né? Ou seja, estudos genéticos já trazem aí melhoramento, né, de algumas de plantas, né, animais, tá certo? Como certas doenças são transmitidas ao longo das gerações, né? Então a genética também estuda isso, né? Porque que uma doença só foi se manifestar depois da terceira geração, lá na família tal, tá certo? Organismos transgênicos e o sequenciamento do genoma humano, né? Assuntos aqui altamente abordados na biotecnologia, tá bom? Que tipos de características físicas ou biológicas os filhos herdarão dos pais, né? Então tudo isso aqui são alguns assuntos que são abordados na genética, beleza? Bom, o que é herança biológica, tá? Sabemos que os cachorros, as pessoas, as plantas e todos os demais seres vivos herdam de seus pais, além das características básicas de sua espécie, as características particulares, né, de seus familiares. Isso constitui a chamada herança biológica, né, aquelas características particulares da espécie, tá certo? Ou hereditariedade, né, como, né, podemos chamar também. Na realidade, o que herdamos de nossos pais não são propriamente as características, mas sim as receitas, tá, para produzi-las. Essas receitas são os genes, as unidades hereditárias, tá? Transmitidos de pais para filhos pelos gametas, tá? Um gene é um segmento, né, de uma molécula de DNA, tá? Onde está escrita um código, né, a informação para uma dada característica, tá certo? Por exemplo, cor dos olhos, né, cor do cabelo, o tipo de cabelo, cor da pele, uma doença sanguínea. Então, cada gene traz aí uma característica específica do seu corpo, beleza? Aqui é mostrando, né, o local onde nós podemos encontrar os genes, né? Ou seja, nesse pedaço aqui, por exemplo, do cromossomo, tá? O cromossomo nós vimos lá na aula de núcleo, Gleios, que ele é formado pelo filamento de DNA e algumas proteínas, né? E em um pedaço aqui do segmento aqui do cromossomo, nós encontramos exatamente essas unidades hereditárias que são os genes, ok? Bom, vamos ver aqui, falar um pouquinho sobre os cromossomos, né? Gleios, a gente falou de cromossomos lá na aula de núcleo, tá? E são filamentos de cromatina presentes no interior das células, né? Nos organismos eucarióticos, os cromossomos são formados por DNA e proteínas denominadas histonas, tá? E encontram-se no núcleo da célula, tá? Em um lugar específico chamado lá cromatina, tá? Já nos procarióticos encontram-se dispersos no citoplasma, porque na célula procariótica nós não temos a carioteca. E na célula eucariótica nós temos a membrana nuclear carioteca, né? Os cromossomos apresentam essa forma, né, semelhante a um X,
né? E alguns detalhes que eu tenho que me lembrar aqui é que o cromossomo, a metade de um cromossomo eu vou chamar de cromátide. Então eu posso dizer que um cromossomo é dividido em 2 cromátides, tá certo? E o meio, o centro do cromossomo, ele é chamado de centrômero, ok? Essa regiãozinha aqui, bem do centro. Bom, termos importantes usados na genética, tá? Eu preciso conhecer agora esses termos aqui, que serão citados, para que eu consiga resolver qualquer tipo de questão, certo? Envolvendo aí assuntos da genética, né? Eu preciso conhecer esses termos aqui, que nós iremos ver agora, tá bom? Em genética, algumas expressões são bastante empregadas e é muito importante que tomemos contato para que nos familiarizaremos, eu não sei falar essa palavra, para que a gente se familiarize, tá, com elas. Beleza? Então vamos lá. Primeira delas, genes alelos. Tá? Gleison, o que são genes alelos? Eu vi que gene é a unidade hereditária, né? É uma proteína hereditária que traz uma determinada característica. Então, são genes que se encontram no mesmo locus cromossômico e expressam a mesma característica. Ou seja, eu tenho genes aí, né, que estão no caso em pares, e esses genes eles vão trazer a mesma característica. Esse genezinho tem uma característica X e esse outro aqui, que é o parzinho dele, vai ter a mesma característica, tá certo? E eles são encontrados no mesmo local no cromossomo, né? O local ou a casinha onde esses genes moram no cromossomo, nós vamos chamar de locus gênico, tá? Ou locus do cromossomo, tá bom? Então, aqui é o locus, né? A casinha onde eu vou encontrar os tais genes alelos, ó, tá bom? E eu tenho aqui os genes alelos. Por exemplo, eu tenho aqui um gene azão e aqui eu tenho um gene azão. Digamos que o gene azão, ele indica o tipo de cabelo crespo, por exemplo, né? Então, esse aqui indica cabelo crespo e esse aqui também indica cabelo crespo. Ou seja, são genes que trazem a mesma característica, né? Eu vou chamar eles de genes alelos. Além de representarem a mesma característica, eles estão aqui no mesmo locus gênico, no mesmo localzinho lá, tá? No cromossomo. Beleza? Eu tenho aqui também, né, um outro gene que indica, por exemplo, a cor dos olhos, né? Então eu tenho aqui um gene Bzão, que indica olhos castanhos, por exemplo, e um gene Bzinho que indica olhos verdes. Ah, mas a característica em questão seria cor dos olhos. Não importa aí qual é a cor. A característica é cor dos olhos. Então, ambos indicam cor de olho. Esse aqui um olho castanho, como eu citei, por exemplo, e esse um olho verde. Então, são chamados de genes alelos, porque eles trazem a mesma característica, que seria a cor dos olhos, e estão guardados no mesmo locus cromossômico ou locus gênico. Beleza aí, né? Então, os genes alelos são genes que trazem a mesma característica e que são localizados no mesmo locus cromossômico, ok? Bom, homozigoto. Gleison, o que é que significa a palavra homozigoto, né? Eu já vi o que são genes alelos. Então vamos guardar a definição de genes alelos para usar aqui. Par de genes alelos iguais, tá? São chamados de puros, tá? Ou seja, azão, azão, genes alelos iguais. Bzão, bzão, genes alelos iguais. Azinho, azinho, genes alelos iguais. Bzinho, bzinho, genes alelos iguais. Então sempre que eu tiver genes alelos em pares, no caso, né? No caso iguais, tá? Par de genes alelos iguais, eu tenho homozigoto, tá? E heterozigoto são exatamente par de genes alelos diferentes, tá? Eu vou ter provavelmente um maiúsculo e um minúsculo, tá? Ah, mas a letra é a mesma, né? Então é a mesma característica. Exatamente, tá? Ó, mesma característica, só que um maiúsculo e um minúsculo, mesma característica, um maiúsculo e um minúsculo. Ou seja, eu tenho aqui um gene que está dominando, que é uma letra grande, e tem um gene recessivo, que é o da letra minúscula, a letra menor, ok? Então eu tenho aí heterozigoto, par de genes alelos diferentes. Fenótipo e genótipo. O que é fenótipo?
são as características físicas em questão, as características observadas, né, de um ser vivo. Por exemplo, a cor dos olhos, né, a cor da pele, tá? Uma menina tem olhos verdes. O fenótipo está a cor dos olhos verdes dela. É a característica física, né, da pessoa. Já o genótipo é o conjunto de genes, né, ou seja, é a representação do fenótipo. Então, a menina que tem olhos verdes, eu vou denominar azinho, por exemplo. Então eu vou criar uma letrinha para representar a cor verde dos olhos dela. Então estou representando a característica física da pessoa, né, com as letrinhas. Então eu tenho o genótipo, tá bom? Um conjunto de genes. Bom, aqui é mostrando, né, homozigotos, genes alelos iguais, ó, e heterozigotos, genes alelos diferentes. E aqui é mostrando a diferença de fenótipo e genótipo. O fenótipo, por exemplo, é a característica física. Então, flor rosa e flor branca é o fenótipo dela. E o genótipo, vou representar agora essa cor. Eu tenho aqui duas flores rosa e apenas uma flor branca. Então, eu tenho em maior número a flor rosa. Então, elas estão dominando. Então, elas vão vir então com a letra maiúscula. E tenho apenas uma flor branca. Então, eu vou colocar a letra minúscula para ela. Então, eu tenho aqui, né, ó, azão, azão, essa aqui, azão, azinho, e essa aqui, azinho, azinho, porque ela é apenas da cor branca, certo? Ela está em menor quantidade. Então, eu tenho aqui a representação do fenótipo, tranquilo? Bom, aqui é mostrando de novo, né, a representação, ó, de um dominante e de um recessivo. Por exemplo, o fenótipo expresso quando em homozigose, ou seja, quando ele vier azão, azão ou azão, azinho, se for heterozigose. Né? Heterozigose eu tenho um maiúsculo e minúsculo, sempre. E homozigose eu tenho os dois iguais. Ou são os dois maiúsculos, ou são os dois minúsculos. Como é o caso de dominante, eu vou ter que botar os dois maiúsculos, porque eles são genes que estão dominando aí na característica, né? Já no recessivo, eu só vou ter letras menores. Azinho, azinho, bezinho, bezinho, cezinho, cezinho. Né? O fenótipo expresso somente em homozigose. Ele só vai se manifestar se ele vier em homozigose. Azinho, azinho, bezinho, bezinho, cezinho, cezinho. Tranquilo? Bom, e o dominante e o recessivo, Gleison, é exatamente aqui, né, aquele que domina, que está se manifestando, né, o montante, e o recessivo é aquele que é impedido de se manifestar perante o seu alelo dominante. Ou seja, o gene dominante, ele impede a manifestação do seu alelo que é recessivo. Então ele vai ser sempre representado por uma letra maiúscula. Azão, bezão, cezão, por exemplo. O gene recessivo, cuja ação é impedida pelo seu alelo dominante, né? A observação que, como eu já falei aqui, ele só se manifesta em homozigose. Então eu vou ter sempre letras minúsculas aqui para o recessivo. Azinho, bezinho, cezinho. Né? Aqui é mostrando a cor, por exemplo, castanha, né, dos olhos, né? Castanho escuro dos olhos, a cor dominante, e um azul como recessivo. Né? Nós encontramos aqui, no caso, uma maior quantidade de pessoas, por exemplo, com olhos de cor castanha escura e uma menor quantidade de pessoas com olhos azuis. Então a cor castanha vai ser dominante perante a cor azul. E isso aqui em um exemplo, ok? Bom, a genética de Mendel. Vamos entender de onde foi que surgiu aí todos esses termos genéticos que nós citamos aqui, né? Que tudo isso veio de experimentos, né, de muito tempo atrás aí, que foram realizados aqui com ervilhas, né, de um cara aqui chamado Gregor Mendel, tá certo? Que ele foi considerado como o pai da genética, né? Então vamos lá. Gregor Mendel nasceu em 1822 em Heisendorf, eu não sei falar o nome dessa cidade aqui, na Áustria, tá? Era filho de pequenos fazendeiros e, apesar de bom aluno, teve de superar dificuldades financeiras para conseguir estudar, tá? Em 1843, ingressou como noviço no mosteiro de Agostiniano, na cidade de Brno, onde hoje Brno é a atual República Tcheca. Ok?
Bom, em 8 de março de 1865, Mendel apresentou um trabalho à Sociedade de História Natural de Brno, tá? No qual enunciava suas leis de hereditariedade deduzidas das experiências com ervilhas. Então, o Mendel ele fez experimentos com ervilhas, né? E deduziu aí várias coisas importantes aí para a nossa genética, né? Exatamente. Publicado em 1866, com data de 1865, esse trabalho permaneceu praticamente desconhecido do mundo científico até o início do século XX. Pelo que se sabe, poucos leram a publicação e os que leram não conseguiram compreender sua enorme importância para a biologia. Tá? As leis de Mendel foram redescobertas apenas em 1900, tá? Por 3 pesquisadores que trabalhavam independentemente. Então aqui, Gregor Mendel, né, trabalhando aí, observando ervilhas, né, cor da ervilha, a textura da ervilha, né, então foram características importantes aí, observadas por Mendel, né, para contribuir aqui nos trabalhos da nossa genética. Beleza? Hoje Mendel é tido como uma das figuras mais importantes do mundo científico, né, sendo considerado o pai da genética. Né? No mosteiro onde viveu existe um monumento em sua homenagem e os jardins onde foram realizados os célebres experimentos com ervilhas até hoje são conservados. Tá? Ficou aí, né, a sua imagem aqui, né, tá, para representar, para lembrar das pessoas aí exatamente a sua contribuição para a genética que nós conhecemos. Então vamos falar aí dos experimentos de Mendel, como foi que ele conseguiu chegar aí, né, a deduzir aí esses experimentos, né? Bom, a partir da autopolinização, penso que a autopolinização é quando a própria flor é polinizada, certo? A própria flor. Né? Mendel produziu e separou diversas linhagens puras de ervilhas para as características que ele pretendia estudar. Por exemplo, para a cor de flor, plantas de flores de cor púrpura sempre produziam como descendente plantas de flores púrpuras. O mesmo ocorrendo com o cruzamento de plantas cujas flores eram brancas. Tá? Mendel estudou 7 características nas plantas de ervilhas. Ele estudou cor da flor, a posição da flor no caule, cor da semente, aspecto externo da semente, né, forma da vagem e cor da vagem e altura da planta. Então foram todas essas características que ele observou no pé de ervilha. Tá? Então, ó, olha só, ele de cara já observou aí quem eram os dominantes e os recessivos, né, ao observar aí essas características aí das ervilhas, né? Então, por exemplo, né, a forma da vagem, ele observou que dominante seria inflada e recessivo seria comprimida. Tá? A cor da vagem, ele observou que vagem verde seria dominante e amarela seria recessiva. Forma da semente, ele observou que a dominante seria lisa, tá? E a rugosa seria a recessiva. Tá? E assim foi, ele observou em cada uma aí, né, quem era a característica dominante e quem era recessivo. A cor da semente, né, que é o que vamos estudar agora aqui, ele observou que a amarela era dominante, enquanto a verde era recessiva. Tá bom? A primeira lei de Mendel, né? Analisaremos somente uma característica, no caso aqui, a cor da semente, para essa primeira parte do estudo. Mendel cruzou linhagens puras de ervilhas de sementes amarelas com ervilhas de sementes verdes. Ele chamou essas linhagens puras de geração parental, geração P. Então ele pegou amarela pura com verde pura e fez aí o seu cruzamento. Tá? Como resultado desse cruzamento, Mendel obteve na próxima geração, chamada agora de F1, tá? 100% de sementes amarelas, ou seja, todas as sementes dessa geração eram amarelas. Então quando ele cruzou azão, que seria amarela pura, com azinho, que seria verde pura, ele obteve
100% aí de ervilhas amarelas, tá certo? Obviamente porque o azão ficou na frente e o azinho, né, em seguida. Então, sempre o azão na frente, o azão indica, no caso, a dominância da cor amarela, tá bom? Mas por que isso aconteceu, sendo que na geração P tinham sementes verdes? Então, olha só, ele pegou aqui as sementes amarelas, né, puras, vezão. Eu falei azão, mas nós podemos utilizar qualquer letra aqui, tá, como genótipo. Vamos pegar a letra V, como ele está falando aqui. Vezão, tá certo? Amarela pura. Vezinho, verde pura. Não foi isso que ele fez aqui? Ele cruzou ervilhas puras, amarelas, com ervilhas verdes puras. E ele chamou essa geração de geração parental. Tá? Ao cruzar aqui essa amarela pura com essa verde pura, ele obteve aqui, certo? Numa geração F1, 100% de ervilhas amarelas com traços verdes, né? Ou seja, amarelas híbridas, misturadas. Daí, ele fez uma autofecundação de uma semente dessa aqui, tá? Ele pegou uma semente dessa amarela com traços verdes e cruzou novamente com outra amarela com traços verdes. E aí, ele obteve resultados mais satisfatórios, né? Ele obteve, então, uma amarela pura, uma amarela com traços verdes, outra amarela com traços verdes e uma verde pura. Tá? Ele chamou aqui, então, essa segunda geração de F2, né, onde ele obteve 3 amarelas para uma verde. Ok? Vamos olhar aqui de novo. Mendel decidiu cruzar as plantas, né, da geração F1 com elas mesmas, né, o que eu acabei de mostrar. O que ele obteve foi 75% de sementes eram amarelas e 25% eram de sementes verdes. Né? Mendel, então, deduziu que as características amarela dominavam sobre a característica verde, pelo fato da característica verde não aparecer na geração F1. Você viu que realmente não apareceu aqui na geração F1 nada verde, foi 100% amarelo. Tá? E reaparecer na geração F2, ou seja, apareceu na geração F2 aqui 25%, né, de ervilhas verdes. Tá certo? Significou que ela de alguma forma não se expressava, mas não era retirada da informação genética da ervilha. Beleza? Então, vamos falar de novo aqui do cruzamento. Ele pegou, né, desde o início, ele pegou uma ervilha amarela pura, azão, com uma ervilha verde pura, azinho. Ele cruzou e obteve 100% de ervilhas amarelas, né, híbridas, tá? Amarelas, porém, com alguma característica ainda da ervilhazinha verde, né? Olha só. Daí ele fez o cruzamento dessa geração aqui com uma dela mesma, tá? E obteve aqui amarela pura, amarela misturada e verde pura, né? Onde ele teve aqui 75% de amarelas e apenas 25% de ervilhas verdes, ok? Então vamos ver aqui um videozinho que explica tudo isso que eu falei aqui, tá? Olha só. Mendel, conhecido como o pai da genética, foi um monge que nasceu em 1822, no lugar onde hoje é a República Tcheca. Enquanto estava no mosteiro, aprendeu ciências agrárias e muitas técnicas de polinização artificial, que lhe ajudou a fazer cruzamentos entre espécies de plantas. Fez várias descobertas e respondeu várias questões sobre a hereditariedade. Um dos motivos que levaram ao sucesso dos seus experimentos foi o material que ele escolheu para suas pesquisas, a ervilha. Pois é um vegetal de fácil cultivo, produz muitas sementes e pela facilidade na polinização artificial. Elas também apresentam cor da semente verde ou amarela, forma da semente lisa ou rugosa, entre outras características. Em seus experimentos, Mendel utilizava apenas plantas puras, ou seja, plantas de sementes amarelas que só originassem plantas com sementes amarelas, e plantas de sementes verdes que só formassem plantas com sementes verdes. Em sua pesquisa, Mendel cruzou, por exemplo, plantas puras de sementes amarelas com plantas puras de sementes verdes, chamando essa geração de geração parental. Os descendentes desse primeiro cruzamento apresentavam somente sementes de cor amarela, sendo por isso chamados de híbridos,
pois descendiam de pais com características diferentes. Mendel chamou a segunda geração de geração F1. Em um segundo momento, Mendel cruzou entre si os descendentes obtidos na geração F1 e, como resultado desse cruzamento, obteve a geração F2, composta por plantas de sementes amarelas e plantas de sementes verdes, na proporção de 3:1. Após essa experiência, Mendel viu que o fator para a cor verde havia desaparecido na geração F1 e, por esse motivo, chamou o fator para a cor amarela de dominante. Como a cor verde não apareceu na geração F1, mas apareceu na geração F2, Mendel supôs que o fator para essa cor estava escondido, encoberto na geração F1, mas reapareceu na geração F2, sendo por isso chamado de recessivo. A partir disso, Mendel concluiu que os filhos herdarão dos pais apenas um gene de cada característica, podendo ocorrer então a manifestação apenas da característica dominante, pois os dois genes se separam, ou seja, segregam-se, durante a formação dos gametas, indo apenas um gene para cada gameta. Esta é a primeira lei de Mendel, também chamada de lei da segregação dos fatores. Show, né, galerinha? Olha só, né, foi resumido aqui tudo que eu falei sobre o cruzamento das ervilhas, né, e de forma brilhante, tá? Bom, resultados. Logo, o genótipo azão-azão, né, forma plantas de ervilhas amarelas, tá? Em 4 temos 25% para azão-azão. O genótipo azão-azinho forma também plantas de ervilhas amarelas, né? Em 4 nós temos 2, tá? Ou seja, 50%. E o genótipo azinho-azinho forma plantas de ervilhas verdes. Em 4 nós temos também apenas uma azinho-azinho, que no caso origina aí 25%. Tá? Bom, em 4 sementes temos a formação de 3 amarelas e uma verde. Tá? Então falamos que temos uma proporção de 3:1, né? 3 amarelas para uma verde. Ou 75% de sementes amarelas e 25% de sementes de cor verde, tá? Na geração F2. Então temos aí a primeira lei de Mendel, né? Que diz: cada característica é condicionada por um par de fatores, os genes, tá? Que se separam na formação dos gametas. E esses são, portanto, puros, né? Ficou conhecida como monohibridismo, tá? Então essa ficou sendo aqui a primeira lei de Mendel. Bom, e vamos agora para aplicações da primeira lei de Mendel, né? Veio suas questõezinhas de genética, são questõezinhas fáceis, questõezinhas simples aqui de resolver, tá? Vamos aqui trabalhar com apenas uma característica, né? Porque estamos falando da primeira lei de Mendel. Só lembrando que depois nós iremos estudar a segunda lei de Mendel, tá certo? Que também é show. Vamos lá. Exemplo 1. Qual a probabilidade de um casal heterozigoto para qualquer caráter ter um filho homozigoto? Bom, a primeira coisa que eu faço aí, Gleison, para resolver uma questão dessas aqui de genética, é prestar atenção aí nas palavras-chave, né? Numa questão dessas aqui, eu tenho 2 palavras-chave aí importantes: heterozigoto e homozigoto. Eu me lembro que heterozigoto significa um par de genes alelos diferentes, enquanto homozigoto é um par de genes alelos iguais. Então ele está dizendo aqui que o casal é heterozigoto. Tanto o homem é heterozigoto, quanto a mulher também será heterozigoto. Certo? Então eu quero saber aí qual a probabilidade desse casal heterozigoto, tá? Para qualquer característica, não importa aqui se é cor dos olhos, cor da pele, tipo de cabelo, etc., ter um filho homozigoto, tá? Então como é que eu faço? A resolução: eu vou fazer um cruzamento de um heterozigoto, azão-azinho, com outro heterozigoto, azão-azinho, já que o casal é heterozigoto. Então o homem será azão-azinho e a mulher também será azão-azinho. Então como fazer aqui os cruzamentos? Olha só. Primeiro com primeiro, eu vou juntar os 2 genes. Azão-azão, tá? Primeiro com segundo, azão-azinho. Segundo com primeiro, azão-azinho. E segundo com segundo, azinho-azinho.
Ok? Então eu tive aí 4, né, resultados aqui, onde eu tive um homozigoto dominante, azão, tive 2 heterozigotos e tive um homozigoto recessivo, azinho, tá? Então ficou para azão, 1/4, né? 1/4 homozigoto, né? No caso dominante, 1/2 para heterozigotos, porque eu tenho a metade, né? Eu tenho a metade, então eu tenho 1/2, tá? Que é 50%. E também tenho 1/4 aqui, ó, para homozigoto recessivo. Beleza? Então a resposta é, desses aqui que eu achei, quais são homozigotos? Ele quer saber ter um filho homozigoto. Então eu achei esse e achei esse. Então eu achei 1/4 e achei 1/4, tá? E aí eu vou ter 2/4, que matematicamente falando, eu vou simplificar e ter 1/2, que é igual a 50%. Ficou claro? Então fica aqui a metade, né, para homozigoto e obviamente a metade para heterozigoto. Então eu tenho aí a resposta 50% ou 1/2, tá? Bom, vamos para o exemplo 2. Ele está dizendo assim no exemplo 2. Paulo tem cabelos crespos, no que, aliás, puxou ao pai. Se Paulo se casar com uma mulher de cabelos lisos, filha de pais de cabelos crespos, que probabilidade terá de ter os filhos de cabelos lisos? Né? Então, Paulo, ele tem cabelo crespo, tá? Olha só. E aí, todo mundo está enxergando direitinho? Bom, resolvendo aqui o exemplo 2, né? Ele está dizendo que Paulo, ele tem cabelos crespos, né? Que, aliás, puxou o pai. Então, numa questão dessa, nesse enunciado, eu já devo deduzir que o Paulo, ele será, né, dominante. O cabelo crespo do Paulo será, no caso, dominante, porque ele puxou do pai dele. Então, a gente utiliza letras, certo? Que correspondam às palavras aí importantes. Cabelo, né? A característica, no caso, seria crespo ou liso. Então, Czão, só lembrando que eu posso utilizar qualquer letra, tá certo? Pode ser azão, vzão, bezão. Tá? Eu estou usando aqui o Czão, tá? Que indica crespo, tá? E é dominante porque ele puxou do pai dele. Eu não sei quem é a mãe do Paulo. A questão não está citando o nome da, não está citando a mãe do Paulo, tá? Vai que a mãe dele apresenta aí cabelos lisos. Ninguém sabe. Então eu vou supor que Paulo é heterozigoto, tá? Paulo tem Czão porque puxou do pai e obviamente Czinho, né? Porque eu não sei aí, no caso, a mãe do Paulo, certo? E está dizendo que ele vai se casar com uma mulher de cabelos lisos. Obviamente, se Czão é dominante para crespo, o Czinho é recessivo para lisos. Então, como eu sei que uma pessoa de cabelos lisos, só vai se manifestar, essa característica só vai se manifestar em homozigose, eu vou dizer que a moça, ela terá Czinho, tá? Fazem então um cruzamento para a gente identificar aqui os filhos desse casal, né? Primeiro com primeiro, Czinho. Primeiro com segundo, Czinho. Segundo com primeiro, Czinho. Segundo com segundo, Czinho. Ou seja, eu tenho aqui 50% ou 1/2 para cabelos crespos e 50% ou 1/2 para cabelos lisos. Portanto, a resposta 50% para cabelos lisos ou 1/2. Beleza? Bem, vamos agora para o exemplo 3, tá? No exemplo 3, ele está falando assim: do casamento de Antônio com Marília, ambos normais para o caráter pigmentação da pele, nasceu Clarice, que é albina. Qual a probabilidade de o segundo filho do casal nascer albino também? Gente, o albinismo, né, é uma característica aí, condicionada por um gene recessivo,
tá? Pois nós temos aí, né, uma maior quantidade de pessoas, né, o gene dominante aí para a cor da pele, a cor normal da pele, né, a pigmentação da pele. E recessivos para albinismo, ou seja, menor quantidade, nós temos aí, né, pessoas, o gene do albinismo, ele acaba sendo recessivo aí, na característica cor da pele, né? E o que é uma pessoa albina? É aquela pessoa que não tem a melanina, né? A proteína que dá a cor da pele. Certo? Essas pessoas, elas são bem branquinhas, né? São bem branquinhas, pessoas que têm uma grande facilidade aí de pegar um câncer de pele, né? Saindo no sol. Então, sabe por quê? Porque eles não têm proteção, não têm a cor da pele, né? A melanina é uma proteína que é produzida pelos melanócitos, né, que além de dar a cor da pele, né, no caso protege aí a nossa pele, né, contra os raios aí solares, por exemplo, né? Então, a Clarice, ela nasceu albina, mas os pais da Clarice não são albinos. Estão dizendo aqui que o Antônio e a Marília são normais para a cor da pele, tá? Mas tiveram Clarice, que é uma filha albina. Então, olha só, né, de cara eu já sei que a cor da pele normal é dominante. Então eu vou representar por azão, tá? Azão para pessoas de cor normal da pele. E obviamente o azinho para pessoas albinas, né? O Antônio, ele é normal para a cor da pele e a Marília também é normal para a cor da pele. Mas tiveram uma filha albina. Eu já sei que para que tenha uma filha albina, eles deverão ser heterozigotos, né? Ou seja, o Antônio é azão azinho e a Marília também é azão azinho. Fazendo aqui o cruzamento para, no caso, nascer a Clarice, né? Primeiro com primeiro, azão azão. Primeiro com segundo, azão azinho. Segundo com primeiro, azão azão. Ou, desculpa, azão azinho. Tá? Note que o azão tem que ficar na frente, né? Porque ele está dominando, né? Porque seria azinho azão, no caso, né? Mas aí a gente bota o azão na frente, tá? E segundo com segundo, azinho azinho, tá? Então, olha só, eu tenho aqui cor da pele normal, normal com características, né, do gene albinismo, normal da pele com características e tenho aqui uma albina. Então, apenas 1/4, ou 25% aí, né, para Clarice nascer. Ou seja, a Clarice nasceu com 25%, certo, de albinismo aí. Então, ela foi albina, tá, e com 25%. Se, né, o segundo filho do casal, né, o casal ele vai ter outro filho, é o mesmo cruzamento, né? Eu vou também ter o quê para nascer albino? 25% ou 1/4. Então, resposta 1/4 ou 25%. Beleza? Galera, valeu. Né? A gente se encontra aí depois, tá? Show!